Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Terapias Holísticas. É uma gratidão recebê-los aqui. Este canal é um projeto onde eu posto vídeos da área de estética, da área de terapias holísticas. Então, para quem gosta dessa área, não se esqueçam de se inscrever no canal. Hoje eu vou falar um pouco sobre estética para o público masculino, né? Eu sou o professor Dr. Luiz Lenin Vicente Pereira e eu tenho formação em farmácia bioquímica e ciências biológicas. Fiz também especialização em biologia molecular, lá na FAMERP em São José do Rio Preto, em farmácia estética pela AVM de Brasília, em acupuntura pelo Instituto IBRAM e fiz mestrado em genética e doutorado em biociências pela Unesp de São José do Rio Preto. Atualmente, eu atuo como acupunturista na cidade de Fernandópolis, eu vou falar um pouquinho disso para vocês, e também sou professor de 2 universidades aqui da região. Então, lá em Rio Preto, eu atuei no estúdio Spa por muito tempo, onde eu fazia um pouco da estética facial, corporal e atuava também como acupunturista, né? Então todas as áreas da acupuntura. Aqui em Fernandópolis, eu atuo como acupunturista na clínica lá na rua Minas Gerais e eu trabalho então com acupuntura sistêmica, auriculoterapia, moxa-bustão, shiatsu, ventosoterapia. Então, para quem quiser conhecer um pouquinho do meu trabalho, é bem interessante e eu estou sempre à disposição para recebê-los. Bom, então vamos entrar um pouco no assunto da nossa palestra, né, do que a gente vai falar sobre a estética no público masculino. Para a gente entender um pouco, eu gosto de voltar lá na história, né, desde o começo, para a gente entender que a posição da estética, né, ela dependeu muito da época que a gente estava vivendo ao longo aí do caminho da humanidade. Então, se a gente voltar bastante, né, lá no Egito, há 1400 anos antes de Cristo, a gente sabe, né, que os faraós eles consideravam a maquiagem, por exemplo, fundamental, certo? Então, a introdução de cosméticos, a introdução da maquiagem, ela vem desde os primórdios, né? A gente sabe, por exemplo, que o homem das cavernas eles já se pintavam com algumas tintas que eles mesmos fabricavam. E os egípcios não eram diferentes, certo? Eles cultuavam muito a beleza. E eles tinham tratado sobre a maquiagem. Os primeiros cosméticos, para vocês terem uma ideia, foram sombras para os olhos, né? O rouge para passar no rosto. Eles usavam bastante leite de cabras, azeite, cremes. E em rituais funerários deles, a gente encontra pentes, por exemplo, junto às múmias, cremes, óleos aromáticos. E isso mostra pra gente a importância que isso tinha para os faraós naquela época. Então, por exemplo, o lápis lazuli é essa pedra, né, um mineral, que eles trituravam até virar um pó bem fininho para passar nos olhos, certo? Então eles tinham muitas cores, né, eles cultuavam muito isso. E eles tinham banhos perfumados, eles usavam leite de cabra como hidratante. Então a estética a gente pode marcar que ela começa lá desde os primórdios, né, dos homens da caverna, mas no Egito, que a gente tem um registro muito bem claro sobre a parte da estética, nos trouxe que naquela época, tanto homens, né, faraós, como por exemplo Tutankhamon, que é super conhecido aí, e até a Cleópatra, eram faraós que eles utilizavam muito produtos, né, de beleza. E eu pude vivenciar isso quando eu fui visitar o Louvre. Então é muito interessante porque a gente consegue visualizar numa exposição que tem lá no Louvre sobre o Egito, né, com peças do Egito, que eles tinham então objetos de toalete, tipo espelhos, né, para poder refletir, objetos para o cabelo. A gente também vê esses potinhos aqui, que era onde eles guardavam os produtos de beleza e os óleos essenciais daquela época, né? Então é muito legal. E a gente conseguir compreender a história nos traz uma realidade que a adesão ao procedimento estético, ou a adesão à estética ou à cosmética, ela depende muito do momento que a gente vivencia, como eu falei para vocês. Tá? Os gregos, por exemplo, há 400 anos antes de Cristo, era uma civilização
que cultuava muito o corpo e a beleza, por exemplo. Eles eram fanáticos por banhos, dietas, exercícios físicos e massagens. Então, olha só, isso daqui é um exemplo de casas de banho que tinha lá naquela época, tá? Eles usavam muitos óleos extraídos de flores e os cabelos também eram cuidados com produtos e com extratos naturais. Então, a gente já consegue visualizar um pouco do que acontece até hoje em dia. Os romanos, eles também, né, cultuavam bastante a beleza e a estética. Eles já tinham tratado sobre penteados, maquiagem, depilação, que é muito importante, né? A beleza foi influenciada por conquistas territoriais, então, naquelas guerras por domínio de espaço que acontecia antigamente, iam se incorporando, né? Por exemplo, o Júlio César ia incorporando as receitas e a cultura daquela região onde ele estava invadindo, e isso aumentou muito os tratados de estética daquela época. Por exemplo, as mulheres romanas, elas usavam máscaras noturnas feitas com ingredientes como farinha de fava, miolo de pão e leite de jumenta para melhorar a pele e para clarear. E a imperatriz de Pompeia, que é a esposa de Nero, tomava banhos de leite para fazer hidratação. Então eu sempre, quando eu dou essa aula, eu falo assim, imagina, hoje pra gente já é difícil, né? Manter a hidratação da pele, a beleza, né, em si. Então você imagina a 180 depois de Cristo, a 400 anos antes de Cristo, até 1000, né, anos antes de Cristo, como que não era difícil, tá? Só lá em Roma tinha 900 casas de banho termais. Então, era muito difundido isso naquela época. Na Idade Moderna, a gente tem uma época dourada da cosmética. Então, cremes mais sofisticados começaram a aparecer, essências e águas, né, perfumadas. A Josefina, que foi a mulher de Napoleão, ela gostava muito de cosméticos, né? Ela gostava de manipular e de comprar e de ir atrás e de estudar essa parte. E existiam mais de 600 cabeleireiros que funcionavam em Paris, por exemplo, nessa época. Então, apesar da higiene pessoal ela ainda está aumentando aos poucos, né? Os perfumes eles continuaram sendo indispensáveis para a população naquela época. Aí, ainda na Idade Moderna, Giovanni, lá na cidade de Colônia, na Alemanha, ele cria uma fragrância, um tipo de perfume chamado água de Colônia. Por quê? Antigamente, antes dessa invenção dele, os perfumes eles eram óleos essenciais puros. E óleo essencial puro é muito caro, né? A gente precisa de muita planta para poder fazer a extração desse óleo. Até hoje é assim. Então, quando a gente trabalha com óleo essencial extraído de plantas e que eles são puros, eles são muito caros, porque é muito trabalhoso e há uma demanda muito grande da planta para poder extrair pouca quantidade de óleo. Então, quem tinha acesso aos óleos naquela época eram os ricos, né? As pessoas mais ricas eram aquelas que tinham acesso ao perfume. E o que ele pensou? Ele falou assim, bom, eu posso pegar, então, esse óleo, que é caro, né, e diluir ele em água. E eu faço uma fragrância um pouco mais fraca, mas que consegue chegar à população que tem uma renda um pouco mais baixa. E foi muito sucesso. Até hoje a gente tem a formulação, né, em águas de Colônia. Quando a gente na farmácia vai fabricar um perfume, para vocês terem uma ideia, a gente tem classificações desse perfume. Então ele pode ser o parfum, que é o puro, por exemplo, ou um eau de toilette, né, ou a colônia propriamente dita. E o que muda nisso é a quantidade de óleo essencial que eu vou colocar para fazer esse produto. Tá? Então, olha como surgiu, né, a ideia. Aí, a partir daí, a gente pode dizer que alguns cosméticos eles passam a ser mais acessíveis à população de baixa renda. Ainda na Idade Moderna, então já nas ruas de Paris, a gente tinha vendas de pomadas, azeites, águas aromatizadas, sabonetes e outros produtos cosméticos para beleza. E é muito interessante. Para vocês terem uma ideia, o azeite naquela época ele era muito utilizado como perfume também. E aí eu brinco, né? Hoje a gente fala assim, nossa, mas a gente usa o azeite para temperar a salada, né? Imagina sentir esse cheiro naquela época. Então, pensa, é muito melhor a pessoa sair com cheiro de azeite, né, do que com cheiro de corpo, que é o CC. Então eu falo bastante isso
quando eu dou essa palestra, e eu acho muito interessante, pois a concepção, né, que a gente tem do cheiro, do que é bom ou o que é ruim, também vem pela propaganda. A gente sabe isso muito bem hoje em dia, né? Então, naquela época, o azeite ele era muito utilizado nessas formas e esse cheiro era muito aceitável para aquelas pessoas como algo muito bom para você usar como um perfume, um desodorante, por exemplo. O que mais? No século XX, né, já pulando um pouquinho mais aí perto da gente, inicia a indústria cosmética. Né? E a indústria cosmética ela muda muitos padrões. Por quê? Se você for ver essa foto aqui do rei Luís, né, 14, a gente vê que é uma pessoa, né, um rei, então de uma condição financeira muito alta, e ele tinha muito acesso a esses produtos, pomadas, azeite, ele gostava muito, né, dessa parte. Quando a gente pula um pouco mais para perto de nós, que a indústria cosmética chega, a gente tem junto o aparecimento do cinema. E aí, o que acontece? As atrizes, né, dos filmes, elas começam a modular o padrão de beleza. Então, começou a morrer um pouco a procura, né, de homens pelos produtos de beleza. A indústria visualizou uma gama, né, de mercado muito grande, que eram essas mulheres que tinham um poder aquisitivo para comprar e que queriam esses produtos. E aí, eles caíram em cima para fabricação e propaganda em cima disso, tá? Então, em Paris, por exemplo, começaram a fazer os batons, o batom embalado em cartucho, que é o batom que a gente compra e usa hoje em dia, por exemplo. Né? Então, essa ideia de colocar o batom num stick, que é esse produto que a gente usa para passar na boca, e essa nova forma de apresentação do batom, que não é mais aquilo que você pega com o dedo e espalha, ou um pó que você vai ter que colocar na boca, já muda muito, né, a venda desse produto, a aceitabilidade desse produto. Né? Então ele passa a ser muito mais aceito, porque é muito mais fácil de usar. Então você imagina os lucros que não tiveram, né, naquela época essas indústrias, e até hoje tem. Então, a indústria farmacêutica e cosmética, ela percebeu que fazer novas formas de apresentação de cosméticos gerava muito lucro, certo? E aí o que acontece? A gente tem o Max Factor, que é esse senhor aqui, ele começou a medir o rosto das mulheres para tirar o padrão de beleza delas, né? Então o que é mais aceitável? Será que a sobrancelha grossa, mais fina, mais para cima, mais para baixo, né? Ele criou um termo chamado make-up. Então ele cria essa terminologia, que é você ter um padrão para fazer a maquiagem, né? E aí é onde o lápis para sobrancelha entrou, cílios postiço, brilho labial, pancake, tá? Entrou tudo nessa época. E aí por que eu trago isso? Falo assim, professor, mas você está falando sobre o público masculino, né? Por que você trouxe isso pra gente? Porque a partir daí a gente tem um momento onde a procura, né, da mulher por esses produtos é muito grande e o homem ele acaba se afastando. Tem produtos que começam a ser bem aceitos pelos homens, né, desde da época anterior, que são os perfumes, por exemplo. Porém, alguns outros produtos que foram lançados, o foco era o público feminino sempre. Então, os homens eles foram deixados de lado nessa situação. E é um resquício que a gente tem até hoje, que é o que a gente está lutando. Tá? Então, voltando a falar do cinema, por exemplo, essa atriz, ela chama Rita Hayworth. Essa mulher, ela era muito famosa nos filmes naquela época. E ela começou a ditar padrões de beleza. Então, ela aparecia num filme, todas as mulheres saíam correndo para poder querer maquiagem igual, cílios igual, sobrancelha igual e tudo mais, né, que ela que tinha aparecido naquele filme. Assim como um filme que não é tão antigo, né, que é o Grease, ele tem a Olivia Newton-John e o John Travolta, eles são, né, os protagonistas desse filme, lá da década de 70, e ele traz também pra gente um outro padrão. Então nessa época, por exemplo, aquelas maquiagens mais coloridas, né, o cabelo mais batido, era o top do momento, certo? E aí esse filme ele introduz um pouco do homem metrosexual, que é aquele homem que ele cuida da sua aparência, né? Então, nesse caso, para vocês terem uma ideia, a brilhantina, né, que fala, né, tem até um filme Nos Tempos da Brilhantina, que é tipo um gel que eles passavam no cabelo,
se tornou febre para os adolescentes naquela época. Então, olha que interessante, como o cinema proporcionou para as pessoas nessa época a moda, né? Como que foi ditado a moda e como foi ditado a estética nesse momento. Né? Então, o que é ser estético? O que é estar dentro da aceitabilidade daquele período que a gente está vivendo, tá? Então, até um tempo anterior, as mulheres dominavam. Aqui, os homens começam a colocar o pé dentro da estética também. Fala assim, opa, né? Esse é um campo que eu posso querer também participar. E aí eu trago os dias atuais, tá? Que é o século XXI. Então, para vocês observarem como resquício, né, da introdução do cinema e desse foco da indústria para as mulheres ainda fica até hoje, quando a gente pega uma revistinha, né, da Avon, da Jequiti, da Mary Kay, era muito difícil antigamente a gente ver homens nessa revista, né, e produtos para o público masculino. E hoje em dia isso já tem mudado. Essa é uma revista atual, né, eu tirei uma fotografia para vocês verem. Então o homem ele começa a aparecer também como um fator de propaganda. Então eles conseguiram enxergar, por exemplo, aqui na Avon, que este é um público que eles podem atingir também. E se é um público que eu posso atingir, é um público que me traz lucro. E se me traz lucro, é algo que a gente vai querer trabalhar como indústria farmacêutica, por exemplo. Tá? Isso não muda para a parte da estética. Então eu como esteticista, tudo bem, né? Igual eu fiz farmácia estética porque eu sou farmacêutico, então eu trabalho com a área da estética também. Será que eu como esteticista, eu não consigo atingir esse público? É isso que a gente vai ver a partir de agora, tá? Então, nós temos duas perguntas que são lançadas aí. A primeira, o homem, né? Será que eu preciso do tratamento estético? É o que ele pergunta, né? Ele tem, né, os mesmos problemas, por exemplo, espinha, né, e também o envelhecimento, é diferente, mas acontece. E ele se pergunta, será que isso vai ser bom para mim? Né, porque tem o tabu ainda. Mas será que eu for lá, eu não vou ser taxado, né, os outros não vão rir de mim? Então a gente tem driblado muito isso, tá? E também o esteticista se pergunta, será que o homem irá procurar pelo tratamento estético? Como que vai ser a aceitabilidade? E esse é o foco da nossa discussão de hoje, tá? Então, como que eu vou driblar isso? A primeira coisa que eu tenho que fazer é uma pesquisa de mercado, tá? Então, dependendo da cidade que eu for me instalar, eu vou ter que pesquisar se aquele mercado, se aquelas pessoas que moram ali, qual é a aceitabilidade delas para a área da estética. Então, eu lá em Rio Preto, por exemplo, no Estúdio Spa, eu tinha uma aceitabilidade da estética masculina muito maior. E os homens, eles me procuravam, né, bastante por indicações e vinham fazer tratamentos estéticos, corporais, faciais e tudo mais. Tá? Então, lá a aceitabilidade é grande. Só que será que se eu mudar para uma cidade do interior, sei lá, do Mato Grosso, né? Será que lá a aceitabilidade vai ser igual? Eu preciso pensar isso, eu sempre foco isso com as minhas alunas. Toda vez que eu dou aula, né, nesse canal, se vocês quiserem se inscrever também, eu solto bastante vídeos da área da estética e eu sempre foco, né, isso. Tem que ter o foco no lucro, tá? Será que aquele tratamento que eu vou oferecer vai me trazer o lucro que eu espero? É isso que vocês têm que pensar, tá? O que mais? Como eu vou fazer para atingir esse público, tá? Então eu tenho que focar na pesquisa de mercado, será que essas pessoas vão aceitar, né, o meu trabalho? E focar na propaganda, tá? Então eu tenho que fazer uma propaganda para atingir essas pessoas, para que essas pessoas, que no caso aqui é o público masculino, venham até mim e saibam que eu existo, né? Uma frase muito legal da área da propaganda quem não é visto não é lembrado. Então eu preciso estar no mercado, né? Eu preciso me colocar lá dentro com propagandas, eu preciso ter acesso a essas novas mídias que a gente tem, né? Então no Instagram, o Facebook, para oferecer o meu produto, tá? Então aqui eu tenho, né, um modelo de divulgação, por exemplo, que a BioAid deixou pronto, né? Então, uma limpeza de pele funcional, quais são os principais pontos que você vai abordar nessa limpeza de pele.
Lembrar que sempre propaganda bem simples, né? Ainda mais se você visa o público masculino, uma propaganda objetiva e simples é o mais interessante. E atente-se ao tempo, tá? De tratamento. O tempo de tratamento, geralmente para o público masculino, isso é uma experiência pessoal, ele é diferente, né? Então eu lá em São José do Rio Preto, eu trabalhei com o público masculino e eu sempre escutava a mesma coisa. Ah, mas vai demorar muito, né? Porque eu não tenho o dia inteiro para ficar aqui, eu tenho que fazer algo muito rápido, ou não, eu tenho horário das 6 às 6:30, é o horário que eu tenho para poder fazer o tratamento, tá? Então, a gente se atentar ao tempo e conseguir oferecer isso na propaganda também é algo muito interessante de se pensar. Isso pela uma experiência pessoal minha, do público que eu atendia naquela região de Rio Preto que eu trabalhava, tá? Então, a gente tem que pensar, de repente, vamos supor, você me pergunta, né, o que já me perguntaram em outras palestras, como a gente está nesse tempo de ficar em quarentena, né, eu não estou aí próximo de vocês, mas eu vou trazer algumas perguntas que sempre me fazem. Fala assim, professor, mas isso é sempre assim? Não. Vamos supor que você é uma esteticista que está trabalhando num spa, num hotel, por exemplo. Aí sim, né, naquela situação que você está se encaixando, o tempo ele não vai ser um fator definitivo para o homem escolher o seu tratamento ou não. Tá? Porque você está encaixado num hotel, por exemplo, que muitas vezes as pessoas que estão se hospedando lá estão de férias, então está cheio de tempo para fazer o seu tratamento. Entender onde eu quero chegar? Então, se eu estou nesse local, tá? Aí eu posso oferecer algo maior, mais amplo, principalmente focando no público masculino. Tá? Agora, se eu estou num spa, no centro da cidade, onde o movimento está acontecendo, a rotina do dia a dia está acontecendo, você tem que pensar que ali você tem que ter um tempo de tratamento um pouco mais reduzido para o público masculino. E isso na pesquisa que eu fiz no local que eu trabalhava. Claro que se eu tiver às vezes instalado em uma outra região, vamos supor, uma região bem mais rica da cidade, e que as pessoas que vão me procurar e que vão ir atrás do meu tratamento têm esse tempo hábil para poder ficar ali dentro do spa, num tratamento, aí tudo bem. Mas lembre-se que muitas vezes este homem que está lá, ele tem muito, né, tem o serviço, trabalha o dia inteiro, ele tem a correria, e aí ele não vai ser um cliente que vai ter esse tempo todo. Tá? Diferente de atender mulher. Como eu trabalhei num spa no centro da cidade, geralmente as mulheres que procuravam a gente para poder fazer os tratamentos, elas já iam com o dia livre. Tá? Então lá a gente oferecia desde acupuntura, eu era acupunturista, né? Então eu entro com tratamento de acupuntura nessa situação, naquele caso. Aí a Úrsula, ela é da parte da estética, então nessa situação ela era esteticista, trabalhava lá com a parte da estética. Então a gente oferecia um ciclo, né, para essa pessoa que tirou o dia livre lá, certo? Um dia da noiva, por exemplo. Né, vou pegar e oferecer o dia da noiva. Então ela vai passar pelo salão de cabeleireiro. Esse salão de cabeleireiro vai ser o quê? A última coisa que eu vou oferecer para ela. Então ela chega de manhã, ela faz um banho terapêutico, ela vai fazer um procedimento, por exemplo, relaxante para tirar o estresse, que pode ser eu, por exemplo, com a acupuntura. Aí ela pode fazer uma drenagem, ela pode fazer algumas técnicas, né, que podem ser oferecidas aí nessa situação. E aí você incorpora isso e você não vai pensar no tempo, porque aí se espera, né, que essa pessoa tenha o dia ali para poder fazer. Então acho que ficou bem claro, né, essa diferença dos dois públicos e como vocês têm que focar, tá? O que mais? A anamnese bem feita. A anamnese bem feita, ela vai ser muito eficaz para depois vocês poderem estudar também os pacientes que vocês têm. Então, o homem chegou, né? Você tem que fazer a anamnese. A anamnese é aquela entrevista, né, onde você vai colher todos os dados. Tá? E uma boa anamnese, ela é aquela que tem o contato do profissional da saúde com o paciente, certo? Eu não gosto de terceirizar a anamnese. Eu já vi muita gente fazendo isso, então a pessoa chega, a secretária faz a anamnese e joga o paciente lá para dentro. Eu não gosto de trabalhar desse jeito. Eu acredito que
a anamnese deva ser feita pelo próprio profissional da área da saúde, assim como outros profissionais o fazem, como o médico, por exemplo, tá? E aí vai gerar dados muito interessantes para vocês também. Por exemplo, um dos maiores dados que a gente tem, né? Homem, ele não é tão preocupado com a beleza e com as agressores, né? Vamos falar, como as mulheres. Então, a proporção de homens, né, tabagistas que a gente vai atender ali pode ser muito grande, tá? A ingestão de álcool, hábitos alimentares, radiação solar, né? Poucos homens utilizam filtro solar. Então, a gente tem que ter isso em foco, tá? Ah, eu vou fazer um tratamento de peeling profundo, né? Com ácido, por exemplo. Será que esse homem ele vai entender que depois ele vai ter que usar o filtro solar para evitar o aparecimento de manchas e para o tratamento ir bonitinho, dar tudo certinho? Tudo isso você tem que fazer, né? E comentar. Ah, eu estou fazendo um procedimento de criolipólise. Ah, muito legal, muito bacana, estou fazendo a criolipólise. Só que ele sabe que pós-criolipólise é importante, que o hábito alimentar e praticar exercícios físicos é um dos fatores que são, vamos dizer, obrigatórios para o bom resultado da criolipólise. Porque eu já vi muita gente falar, a criolipólise não faz efeito, né? Mas não faz efeito por quê? Porque a pessoa, né, a partir do momento que você causa ali, né, a morte, vamos supor, do adipócito, a apoptose do adipócito, você precisa eliminar aquela gordura que está sendo exposta ali, tá? E você vai fazer isso com o hábito alimentar e com exercício físico, tá? Então tudo isso a gente tem que levar em consideração e a gente faz isso numa boa anamnese. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a estética facial, bem tranquilo, tá? Eu não vou entrar em protocolos e nem procedimentos mesmo, porque eu vou falar disso no final, como que devem ser feitos, e depois eu falo um pouco da parte corporal. Então, na estética facial a gente tem que saber, primeira coisa, que a pele masculina ela é diferente, né, da pele feminina, certo? Então, essa pele ela vai ter aspectos de geral e na textura que vão ser diferentes e a gente tem que levar isso em consideração também, tá? Uma das coisas também é que os homens, como eu já falei, eles se preocupam menos com os cuidados da pele, tá? Porque geralmente eles não enxergam essas alterações tão facilmente. As alterações do envelhecimento propriamente dito da pele, né? Olha que coisa. Então, nos homens, além da pele, né, ser mais áspera, ela tem a camada externa, o extrato córneo da camada masculina, ele é mais espesso do que a da feminina, certo? Então, a textura ela já começa desde aí, a diferença dela. E a barba também, ela é um fator de proteção contra a radiação ultravioleta. Esse é um dos fatores que homens, né, mesmo que não tomem tanto cuidado aí com a parte da estética, eles não têm tantas rugas em algumas regiões quanto as mulheres, tá? Justamente porque o pelo, né, a barba, ela também age como uma proteção aí dessa radiação solar, diminuindo os efeitos do envelhecimento da pele, certo? Então, isso daí não é uma regra, né? É lógico que tem homens, dependendo do tom de pele e tudo mais, e também do hábito de vida que ele tem, mas na maior parte é assim que funciona. É um ponto positivo pra gente, né? Bom, o rosto, né, ele chega a ser 2 vezes mais oleoso, então isso é um fator a ser observado na estética facial, sendo mais propensos a poros dilatados, certo? Então, o rosto mais oleoso também leva a um aparecimento de acne, principalmente na adolescência. É muito comum, né, a gente ver acne aí na adolescência, tanto pelos hormônios quanto também pelo fator dessa diferença da pele. E também uma coisa que ocorre muito em homem é quando o folículo piloso ele inflama, porque ao fazer a barba, certo? A lâmina de barbear, ela causa essas lesões, né, essas agressões, e o pelo ali na hora dele crescer e sair do folículo, muitas vezes ele não consegue, né, e aí gera esse processo inflamatório. E aí é uma das situações que a gente tem que observar também, porque é um tratamento que a gente pode oferecer.
dentro da área da facial, tá? O que mais? É interessante então fazer uma limpeza com frequência, a gente tem que esclarecer isso, tá? Para a pessoa que está buscando os cuidados da pele. Eu sempre me preocupei muito com o cuidado da minha pele, então a limpeza facial eu faço mesmo antes, né? Desde a adolescência, e eu tinha acompanhamento da dermatologista, porque eu também tive bastante espinha, então isso foi muito importante para mim, para eu manter a qualidade da minha pele, certo? E aí a gente vai oferecer os tratamentos que muitos de vocês, provavelmente que estão me assistindo, já devem ter aprendido aí na faculdade, tá? E aí sempre deixar bem claro, tá, os objetivos da limpeza. Por quê? Quanto mais claro você deixa, né, para o paciente, mais chances do pós-tratamento ser eficaz. Porque você vai fazer a limpeza de pele no seu consultório, né, vai fazer a remoção, tudo. Só que você tem que deixar claro o que você está fazendo e qual é o objetivo, porque se você for indicar um home care para ele, por exemplo, esses produtos home care, ele tem que saber que é importante ele utilizar para dar a manutenção daquele procedimento que você ofereceu para ele, tá? Porque muitas coisas que a gente vê falando, eu principalmente, que atendo o público masculino, é justamente isso, né? Ah, mas eu fiz a limpeza, não durou nada, né? Aí eu falo assim, mas qual é o seu hábito? Né? Você lava o rosto, né, antes de dormir, quando você acorda. A oleosidade, né, ao longo do dia, você consegue usar, né, algum ativo cosmético para poder controlar essa oleosidade, né? Nós temos um monte de ativos cosméticos que fazem isso, tá? Então isso é muito importante. E esses cuidados também, eles têm que ser muito observados. A pele masculina, por mais que ela seja um pouco mais espessa, a gente não deve agredi-la, tá? Ela é uma pele, principalmente a do rosto, que ela pode sofrer lesões. Então, eu já vi muitos esteticistas que não tomam esse cuidado, né? Ah, é pele masculina, tudo bem, né? É mais resistente. Não é bem assim, tá? Eu já recebi pacientes que se trataram com outros esteticistas e já chegaram com manchas, né? Já chegaram lá na clínica também com um procedimento que foi feito inadequadamente, e aí apareceu com uma inflamação, né, muito grande da região que foi trabalhada. Por quê? Porque esse esteticista não levou em consideração que essa pele ela também, né, pode ser lesionada, tá? E os outros passos que a gente vai fazer normalmente, né? Então a gente vai revitalizar essa pele, manter ela hidratada, né? Discutir bastante a importância do fator de proteção solar. Eu sempre bato nessa tecla, é impressionante, tá? Por quê? Porque homem, gente, vamos falar a verdade, né? Quando você vê é muito raro, né, aquele que sai com um protetor solar para cima e para baixo, né? Então eles não têm nem onde colocar. É o que eu falo, você acha, mas eu saio do máximo de casa com a chave do carro e com a carteira no bolso, né? Onde que eu vou colocar um protetor solar? Então isso é importante, tá? A gente frisar. Tudo bem, você não vai fazer, se você acha, como esteticista, que o seu paciente não vai aderir ao uso de protetor solar, você vai oferecer tratamentos que não vão lesionar tanto essa pele, né? Então um peeling mais profundo não vai ser realizado nessa situação. Apesar da gente ter que sempre bater na mesma tecla, né? Muitos esteticistas já têm os produtos home care para vender para esse paciente, né? Eu sempre coloco embutido no tratamento. Então o paciente vai fazer um tratamento, ele vai assinar, né, o termo de responsabilidade e vai estar ciente de que ele precisa fazer a utilização desse protetor para chegar ao resultado esperado e também para não causar lesões secundárias nessa pele, tá? Que é aquelas lesões que não veio do tratamento, mas veio do pós-tratamento que não foi cuidado de uma maneira eficaz. O que eu faço bastante? Um acompanhamento dessa pessoa, tá? Se eu quero oferecer um procedimento um pouco mais agressivo. E indicar, né, como eu falei para vocês, eu estava falando até agora, esse skincare, esse cuidado home care. Aqui eu também trouxe um exemplo, né, que é os benefícios do tratamento Men Skin Peel, que é um tratamento proposto pela BioAid também,
Eu já dei essa palestra uma vez para eles e é bem interessante porque a gente já faz os kits prontos, né? Já passo 1, 2 e 3 e já entrega, tá? Então, nessas situações de home care, eu gosto de utilizar esses kits. No consultório, eu já acho que o protocolo ele tem que ser desenvolvido pelo esteticista. Eu já sou um pouco contra os protocolos pré-estabelecidos. Não que eu não os utilize, eu utilizo. Né? Quando eu acho que o protocolo é viável e que aquilo que está sendo oferecido para mim está num valor justo e correto, eu vou e compro. Porque o que acontece muito, eu sou farmacêutico, então eu tenho uma ideia muito bem sólida de o que cada cosmético faz, né? Porque os farmacêuticos, nós somos as pessoas que desenvolvem esses produtos, certo? Então, e eu ainda sou professor da área de cosmetologia, né? Eu dou aula numa pós-graduação em estética em Rio Preto e eu falo muito sobre isso, tá? Então, esses produtos que são oferecidos, eu tenho que tomar um pouco de cuidado, tá? Quando eu falo de protocolo em clínica, por quê? Eu já vi muitas colegas e muitas alunas minhas que foram para a clínica, compraram um produto, né, um kit para tratamento de beleza masculina. E aí foram lá para a cidade pequena ali na região de São José do Rio Preto e fizeram 1 ou 2 atendimentos. O que aconteceu? Ela não ganhou o lucro suficiente para pagar o kit. Esse kit ficou lá, né, ela não conseguiu vender mais protocolos daqueles para outros homens e ela perdeu esse kit porque ele venceu. E aí, o que aconteceu? Você ganhou dinheiro? Não, você perdeu o dinheiro, né? E você perdeu o dinheiro por quê? Porque você não soube oferecer um protocolo. O protocolo, eu posso utilizar produtos que eu já tenho no consultório e desenhar um protocolo meu, pessoal, em cima daquilo que eu tenho trabalhado, desde que eu conheça muito bem os cosméticos que eu tenho lá, tá? Para quem gostar dessa área, pode entrar em contato comigo, porque eu tenho cursos que eu ofereço de cosmetologia avançada, onde vocês vão aprender justamente isso, tá? É muito interessante. Ou procurar, né, cursos aí para vocês entenderem sobre os cosméticos para fugir um pouco. A indústria, ela tem colocado muito nos kits, né, de clínica, passo 1, passo 2, passo 3, né, e não diz muito bem o que tem ali dentro. Então a gente tem que ler, né, o verso do produto para ver quais produtos foram utilizados ali, para eu saber se realmente aquele produto que eu estou comprando, o valor está justo e se eu não tenho uma mesma coisa dentro do consultório que faça aquilo também, porque aí eu não preciso jogar esse dinheiro fora. Então, preste atenção nisso que eu falei para vocês. Dentro do consultório, para público masculino, é legal você utilizar um protocolo seu, tá? Com produtos que você já tenha e você já ofereça para o público feminino. E o pós-tratamento, aí sim é interessante um kit já pronto, ou que você mesmo monte, ou que venha de uma empresa, porque nisso você não precisa ficar explicando muito pro homem, porque ele não tem muita essa paciência, né? Então aí você fala, você vai passar esse 1, depois você passa o 2, depois você passa o 3 depois do banho e dorme. E isso é mais interessante, né? Isso é experiência profissional minha também, tá? Pode ser que na região que você esteja trabalhando, lá na ficha de anamnese você receba pacientes que vão aderir ao tratamento. A gente tem um público que eu não posso deixar de citar, que é o público GLS, né? Então esse público, se eu estou trabalhando com esse paciente, é um paciente que ele já vai, né, um homem, por exemplo, que ele já vai ter uma atenção um pouco maior, ele vai seguir os tratamentos, ele vai querer entender, certo? Então, gente, presta muita atenção nisso, tá? Não deixem de entender o seu paciente, tá? O que mais? Vamos passar agora para a estética corporal. A estética corporal, muito do que eu já falei, ela vai se repetir aqui, tá? Sobre a anamnese, a gente vai ter que fazer também. E tem alguns pontos que eu quero que vocês observem. É lógico, né? Eu tenho que entender o corpo, né, do homem, as diferenças que existem e também pesquisar alguns pontos, tá? A aceitabilidade da região, tá? Então, será que a região que eu estou trabalhando, os homens dessa região, vai aceitar uma criolipólise, né? Será que, por exemplo, em São José do Rio Preto, é bem aceito? Eu tive bastante homens que a esposa foi fazer e depois ele veio e fez também, né?
Outros procedimentos de estética avançada, criofrequência, radiofrequência, foram bem procurados. Já aqui mais para Fernandópolis, já ali Santa Fé do Sul e Paranaíba, é mais complicado, né? Já tem uma resistência um pouco maior, tá? Desse público para esses tipos de tratamento. Oferecer tratamentos diferenciados, então, se você está numa região que tem uma aceitabilidade legal, tá? Ah, não, eu estou numa cidade que é tranquilo, sei lá, eu estou lá em São Paulo, lá no Rio de Janeiro, por exemplo. Então, nessas capitais do litoral principalmente, onde essa cultura do corpo é muito importante, pode ser que esse tratamento seja legal, né? Os homens vão procurar bastante. E aí o que você vai fazer? Você vai oferecer para eles tratamentos diferentes do que as colegas da região já estão oferecendo, porque senão você vai ser mais uma a oferecer esse tratamento. Você vai brigar por um público que já tem alguém ali. E isso é um outro fator que eu sempre falo, né? Eu tenho bastante aluna que vem para uma das palestras que eu dou bastante, que é sobre como aumentar os lucros na clínica de estética. Uma dessas coisas que eu friso bastante é isso, tá? Vamos entender o seu público, vamos entender os seus concorrentes. E a partir daí eu ofereço um tratamento diferenciado, né? O que eu posso colocar a mais, o que eu posso tirar do tratamento, quais combos eu posso fazer, né? Como que isso vai ser bem aceito, tá? Por exemplo, no Rio de Janeiro, você trabalha muito com um público que está ali de passagem, tá? Ou no Guarujá, por exemplo, né? Então, se eu peguei esse paciente de passagem, que ele veio, tirou férias, ele está ali 2 dias, um dia ele tirou, foi lá no seu consultório, vamos supor porque estava chovendo, né? Já vi bastante isso quando eu fui para Santos, por exemplo. E aí, essa pessoa vai procurar para fazer um tratamento estético. Então, eu tenho que oferecer para esse paciente que chegou ali tratamentos que uma vez só, né, tudo bem, ele chegou lá, fez uma anamnese, fez o tratamento uma vez, não vai precisar de um acompanhamento. Eu tenho tratamentos assim? Tenho, tá? Tem tratamento da área holística, como eu estava falando, eu tenho drenagens linfáticas, eu tenho tratamentos de relaxamento. Então, a área da estética que você vai trabalhar, você vai ter que pensar também, tá? Será que eu vou perder esse paciente, tá? Será que enquanto ele está sentado ali esperando a esposa fazer um tratamento, ele não pode fazer uma auriculoterapia, por exemplo, tá? Uma ventosoterapia, que pode trabalhar, por exemplo, com regiões do corpo onde a pessoa tem muita dor, que a gente chama de ponto gatilho, por exemplo, né? Então, pense, enxerguem essa oportunidade, tá? Observar o investimento financeiro, já falei, para a área corporal é a mesma coisa, da facial, tá? Se eu for comprar kits, ou se eu for comprar algum tipo de aparelho específico para o público masculino, faça primeiro a pesquisa para ver se você não está jogando dinheiro fora, né? Será que essa aceitabilidade desse serviço que você vai oferecer vai ser legal? Se for legal, beleza. Você compra o aparelho, ou você compra o kit de protocolo e ofereça para o seu paciente, tá? O que mais? Criar protocolos com o que tem disponível, eu também faço muito isso, tá? Eu atendo também na acupuntura, eu vou mostrar para vocês. Eu tenho protocolos com cosméticos para o público feminino, que não tem nenhum problema utilizar no público masculino. Eu não estou trabalhando com hormônio nenhum, estou trabalhando muitas vezes com óleo, né? Com algum gel redutor, tá? Então esse gel redutor, tudo bem. Eu tenho um gel para firmar a pele, né? Que eu uso num procedimento para celulite. De repente, né, o homem não tem a celulite, mas tem alguma região que você quer trabalhar, né, com a estrutura dessa pele, dando uma firmeza maior para essa pele, tudo bem, é um produto que você pode usar, desde que ele não tenha nenhum tipo de ação hormonal e tudo mais. Geralmente esses produtos cosméticos, eles são mais superficiais, ele vai trabalhar mais no local da aplicação, e você não vai ter tanto problema com isso, tá? Por isso que eu falo, sempre procurar estudar bastante, procurar cursos de cosmética avançada para entender os seus produtos, porque o que você vai gastar num curso desse, você vai recuperar em anos de experiência trabalhando, tá? Escutem muito bem isso que eu falo para vocês, que é muito interessante. E observar o fluxo de cliente no local de atendimento. Gente, isso daqui, sei lá, se vocês estiverem assistindo, escreva isso no seu caderno e marque muito bem isso. Porque uma coisa que a gente vivenciou lá também, uma experiência minha, como eu trabalhei no spa, a gente tinha vários
profissionais lá dentro do Estúdio Spa, tá? Hoje em dia eu estou vinculado ao instituto que é da mesma empresa, né, que é o Instituto Instu, mas no Estúdio Spa eu não ofereço mais os serviços de acupuntura, né? Eu vou lá mais como professor para dar uma palestra e tudo mais. Então, só que eu vivenciei, né, eu trabalhei muitos anos ali e eu vivenciei uma situação que foi o seguinte: quando a gente está oferecendo tratamento corporal para as mulheres, né, eu tenho um setor do spa onde elas iam, né, fazer a espera, né, a gente passa um produto, deixa agir, uma argiloterapia, por exemplo. O que acontece? Eu tenho um setor lá que eu tenho algumas macas, né, elas são isoladas com uma cortina, uma da outra, e colocar um homem neste local é inaceitável, né? Nós tivemos agendamento por um erro ali, né, na situação de agendar um homem naquele local. Enquanto ele estava na sala de espera, já veio uma cliente reclamar, falar assim: olha, né, tipo, eu escutei que a pessoa vai fazer tratamento corporal, mas eu não me sinto à vontade, certo? E aí foi onde caiu a ficha ali no momento. Falei assim: nossa, né, nós temos que entender que se eu estou oferecendo um tratamento para o público masculino e se eu estou dentro da área de corporal, eu tenho que observar isso, tá? Então, o que nós fizemos? Nós deixamos um dia para poder atender somente o público masculino. Por quê? Porque aí não tinha esse cruzamento aí dessas pessoas, né? Eles não iam se cruzar na sala, por exemplo, de atendimento ou numa sala de procedimento quando passa de um procedimento para outro. Eu tive que pensar isso, tá? Então, atentem-se a isso, né? Às vezes, o espaço que você está oferecendo tratamento para o público feminino, ele não pode chocar com o público masculino, porque esses públicos não vão gostar disso, tá? Experiência própria. Então, tentem observar isso também, certo? E sempre relatar. O que nós fizemos, né? Eu contei o que aconteceu, eu não contei qual foi a solução. Como lá o spa tem 2 andares, a pessoa chegou, no andar de baixo a gente tem uma ala de tratamento corporal e no de cima tem a parte que fica a acupuntura e a parte de estética facial. Então o que eu fiz? Eu levei essa pessoa lá para cima, fiz o procedimento de acupuntura que já estava no pacote que tinha sido vendido, e aí deu tempo, né, desse tratamento. Uma hora depois que ele se tratou, liberou lá embaixo uma das salas que a gente tem específico para fazer shiatsu, e nós atendemos o paciente lá dentro dessa sala. Nós levamos o aparelho de criofrequência, e aí nós levamos esse aparelho para essa sala e foi feito ali, tá? Então olha só o trâmite que a gente teve que fazer. Pensem nisso também, tá? Pensem nisso porque é muito importante. Bom, aqui está um pouquinho, esse é um tratamento meu, né? Eu coloquei para vocês para discutir um pouco do que pode ser oferecido. É só uma maneira de pensar, porque praticamente muitos protocolos que a gente já tem pode ser oferecido para o público masculino e a procura vai ser muito grande. Eu aqui em Fernandópolis eu tenho muitos homens que me procuram para poder fazer ventosoterapia, né, para poder fazer acupuntura e fazer tratamentos dessa área holística, porque dentro de tratamentos de área holística eu vou entrar e trabalhar com dor, eu vou me associar, por exemplo, com um ortopedista para fazer um tratamento pós-cirúrgico, né, pós-traumático. Então a pessoa recebeu um trauma lá e eu quero obter uma melhora na cura, né, desse paciente. Então a aceitabilidade nessa área é muito grande para mim, certo? Que eu achei muito bacana, tá? O que mais? Depilação. Eu não trabalho com depilação, mas a depilação também é algo muito procurado pelos homens, né, hoje em dia. Então é algo que pode ser um foco para você que queira tirar um dia, por exemplo, igual eu falei: tudo bem, eu tenho uma sala de estética pequena e eu vou tirar uma manhã, por exemplo, para atender só homens, né? Então tentem agendar nesse horário, por exemplo, uma depilação, né, para oferecer essa técnica, uma técnica de massagem, né, para tratamento de dor, como eu falei para vocês, de ponto gatilho, né? Então a gente tem dentro da área aí vários aparelhos que eu posso trabalhar, né?
E outras técnicas vocês coloquem ali à disposição, tá? Desse público, por exemplo, é uma ideia que vocês podem fazer, tá? O spa, né, igual eu falei para vocês, das diversas técnicas. Se vocês trabalham no spa, igual eu trabalhei, que é multi, né, terapeutas, tem vários terapeutas trabalhando lá dentro, é muito legal, porque a gente passou muito por uma situação que a mulher for fazer um tratamento e o homem ficou lá embaixo esperando. Então a gente tinha um sistema de divulgação onde a gente conseguia chegar nesse homem, olha, você não quer, enquanto a sua esposa faz, né, o tratamento dela, fazer um reiki, por exemplo, fazer uma massagem ou fazer um tratamento de aromaterapia, cromoterapia, ou um tratamento, uma limpeza de pele, tá? É bem interessante isso, né? Se você trabalha num spa maior, assim. São técnicas que a gente pode oferecer, tá? A criolipólise, né? Então, técnicas avançadas, eu coloquei a criolipólise mais para falar dessas técnicas avançadas, que você pode também atingir o público masculino, né? É muito interessante. Você pode se vincular ao pós-tratamento aí de cirurgias bariátricas, né? Tem várias situações que a gente pode oferecer, né? Dependendo das técnicas e habilidade que vocês, como esteticista, vão trabalhar. E também, o que eu já bati muito na tecla é fugir de protocolos prontos, tá? Não façam isso, não caiam nessa besteira de comprar um protocolo pronto, porque provavelmente você vai ter esse kit parado, estagnado aí no seu consultório. Então faça primeiro uma divulgação, chegue a esse público masculino. A partir do momento que você firmou os seus clientes, aí sim, se você quiser comprar protocolos prontos dessas indústrias cosméticas, você compra para oferecer, porque geralmente eles são muito mais caros e você consegue fazer os protocolos com coisas que você já tem, certo? Eu falo muito também no curso de cosmetologia avançada, por exemplo, de limpeza de pele, a primeira limpeza que a gente faz. Então a gente tem várias, não vou citar aqui, né, mas várias indústrias que o primeiro passo, né, é uma água micelar, por exemplo, ou um sabonete líquido muito diluído, que é para você passar ali, remover a oleosidade superficial, a sujidade superficial dessa pele, para poder receber os outros ativos. E tem muitas empresas que vendem isso no kit, quando você vai ver o valor desse sabonete líquido, porque não deixa de ser um sabonete líquido, né? Ele custa aí 80, 200, 300 reais, eu já vi, tá? Sendo que você pode chegar ao mesmo resultado com sabonetes muito bons, de qualidade, que você já use aí, né, em outros passos, que pode custar 20, 30, 40 reais, certo? Então essa é só uma dica. E você vai chegar nisso, né, nesse nível, estudando e criando os seus próprios protocolos, tá? Eu acho que essa é a ideia central do que eu queria deixar para vocês, de como criar esses protocolos, né? Como você vai pegar todo o estudo que você teve na faculdade, tudo aquilo que você aprendeu para poder criar esses protocolos. Procurar sempre, gente, curso de pós-graduação é sempre muito bem-vindo, tá? Esses cursos extra, igual eu estou falando para vocês, que eu mesmo dou. Aqui no meu canal eu sempre posto bastante coisa, né, sobre essa área. Então são situações que vão ajudá-los ou ajudá-las a entender melhor o universo que vocês estão entrando, que é o universo da estética, e oferecer tratamentos cada vez mais de qualidade. Tá? Então, obrigado. Era isso que eu tinha que falar para vocês. Eu vou deixar aqui o meu Instagram, tá? Meu Instagram é Dr. Luiz Lenin. Então, para quem quiser me adicionar lá, a gente pode conversar por lá também. É o meu Instagram profissional. E aqui pelo canal também, se vocês puderem se inscrever e quem gostar dessa área, eu vou estar sempre postando aí para estar mais próximo de vocês, tá? Então, muito obrigado e até a próxima.